Boa noite. Boa noite. Então, hoje no programa Cristão de Cuidado Familiar, a gente vai estar ouvindo um assunto que eu considero de alta relevância. E a gente convidou aqui para vir falar com a gente o Dr. João Carlos Mon Nogueira, que é agrônomo, professor da Universidade Estadual, de Goiás, e também é referência técnica lá para o CREMIC, que é o antigo hospital Medicina Alternativa, que agora pode falar o nome. Agora é Centro de Referência em Medicina e Práticas Complementares de Saúde. Então, e ele vai falar para a gente aqui nessa conversa, nos ensinando a nos apropriarmos e fazermos melhor uso das plantas medicinais, porque tem pessoas que acreditam que só porque são plantas ou chás, eles falam assim, se não fizer bem, não vai fazer mal. Não é bem assim. Não. Tudo precisa ser usado da maneira correta, conforme indicado, e tem um manuseio. Por exemplo, tem planta que você precisa usar é a folha, outra você precisa usar a raiz. Tem planta que você pode ferver ela na água, outra é melhor não, só abafar. Tem planta, por exemplo, vou dar um exemplo que as pessoas se enganam muito, elas acham que açafrão é bom para tudo, aí põe ele cru no mel e come. Não é bem assim, a gente vai aprender esses detalhes hoje aqui com o João, tá? Mas antes a gente vai agradecer a Deus pela vida, pela recursos naturais que Deus deixou e proveu aí para nós, e para que nós tenhamos sabedoria para usar eles de fato a nosso favor, Então vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada porque temos sentido o seu amor e o seu cuidado conosco. Muito obrigada porque o Senhor é o Criador de todo o universo e natureza. E muito obrigada porque algumas pessoas se dedicaram a estudar, a conhecer esses recursos naturais que o Senhor já deixou aí desde o início do mundo, desde a fundação, para que a gente pudesse se cuidar, se curar e se tratar. Dá-nos sabedoria, obrigada pela vida do João, que é uma dessas pessoas, e que pela disposição dele de vir aqui, nos abençoar com o seu conhecimento, com um pouco daquilo que ele pode falar para a gente aqui em tão pouco tempo. E nós pedimos uma bênção especial sobre a família dele, que o Senhor visite o coração de cada um deles, atraindo eles para Ti, Senhor. Que essa é a bênção que nós desejamos para a vida dele. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá, João. Vamos começar com esse assunto que eu já provoquei aí, que é o tal do açafrão. Do açafrão. Nós temos dois tipos de açafrão. Um é chamado o açafrão da terra, que é o comum, que é esse açafrão amarelo, que é desse pó amarelo. E nós temos o açafrão verdadeiro, que é uma planta que a gente usa, a parte da flor dela, que é usada como condimento, caríssimo, uma grama, por exemplo, do açafrão verdadeiro, chamado verdadeiro, hoje ela está na faixa de uns R$700. Uma grama? É. Uau! Ela é cara. Ela é um condimento que é muito usado na cozinha francesa. E o açafrão da terra, que é o comum para a gente, cujo nome científico é curcuma longa, ele tem origem na Ásia, ali na região da Índia, por ali. E esse açafrão, a gente usa o rizoma dele, chamado rizoma, que é um caule subterrâneo, e além dele ter as diversas atividades medicinais, ele tem uns compostos medicinais, mas tem compostos tóxicos também. Então, quando a gente usa ele na culinária, quando você vai fazer um frango com açafrão, qual é a primeira coisa que você faz? Você refoga o açafrão, Naquele ato de refogar, os princípios ativos que são chamados tóxicos, eles volatilizam, eles saem. Então, você pode comer tranquilo. Como você vai usar ele como medicamento, na forma de pó, então existe uma forma de você preparar esse açafrão. Então, como é? A gente colhe o açafrão, o rizoma, lava, pega esse rizoma, põe numa água fria, numa vasilha com água fria, põe ele em fervura. A hora que ele atingir a fervura, você deixa ele por mais 10 minutos fervendo,
Aí você retira, joga a água fora e põe ele para secar, para transformar ele em pó. Que aí os princípios tóxicos dele já volatilizaram ou saíram na água. Então você pode usar ele tranquilamente, com segurança, o pó dele sem... Agora, João, eu comprei ele lá no mercado, fui lá no mercado, ele está em pó. Eu não sei como é que foi o preparo dele. E eu quero usar ele como um remedinho junto com o mel. Como é que eu posso fazer? Posso pôr na água quente? Como um chá? Olha, a saída seria essa. Com água quente. Fazer tipo uma... que a gente chama de infusão. Você ferve a água, que é o modo mais correto de fazer o remédio, que é a infusão quente. Você pega o pó do açafrão, coloca numa vasilha que não seja de alumínio, tá? E ferve a água e coloca em cima. Sabe? Aí vai ter a volatilização dos princípios ativos. E uma coisa muito importante que a gente deve ressaltar também, a gente nunca toma infusão quente. A gente tem que deixar ela esfriar. Sabe? O pessoal costuma dizer, vou tomar um chá. Né? Toma o chá quente. Não, o chá ele deve ser tomado a temperatura ambiente. Certo. Então você faz a infusão, Deixa ele esfriar. deixa esfriar, aí que você toma. Viu que dica importante? A gente não sabe dessas coisas, né? E a medicina indiana, lá eles usam muito o açafrão, porque o açafrão tem diversas propriedades. Ele é um anti-inflamatório, ele combate anemia, né? Ele também é antialérgico, ele tem um efeito antialérgico, ele é bactericida. Então, como é que eles usam muito? Então, como é que eles fazem? Lá, eles usam, para fazer essa fervura, leite. Sabe? Eles fazem no leite. E aí chamam chai, né? Aí eles Que colocam esse chá feito com leite chamam chai. chai, só que entra outras ervas. Tá. No chai entra outras ervas, que é muito gostoso. Tá certo. Ok. Mas, João, vamos falar então de outras ervas que a gente pode estar fazendo chá e que vão ajudar a gente na saúde, né? Certo. A gente está pensando aqui no programa Cuidador, pensando muito no idoso, e aí a gente vai pensar nas coisas que são mais frequentes nessa população. Então, uma coisa que a gente sabe que é muito frequente é a diabetes. Isso aí, eu sou diabético. Então, gente, a diabetes, primeiro, é alimentação. Não tem como a gente fugir disso. Existem plantas que são o que a gente chama de hipoglicemiantes. Elas abaixam a glicose do nosso sangue, do nosso organismo. Aí nós temos como exemplo a pata de vaca. Aí o pessoal pergunta muito, qual pata de vaca? Essa que tem na rua? É essa que tem na rua. Tá. Não interessa se a flor é branca ou lilás clara. Qualquer uma das duas pode ser usada. Aí, essa questão da flor branca está relacionada com a que consta na farmacopeia brasileira, que é a nossa pata de vaca, que ela é originária da Mata Atlântica. E ela tem a flor vermelha, a flor branca, e ela tem espinho. E ela dá uma árvore de 6 metros de altura. Então, aí o pessoal confunde. Essa que nós temos na rua aí, ela é de origem asiática. Mas ela também tem o mesmo efeito da nossa. E ela tem uma variedade de flor branca e de flor lilás. Agora, tem uma que é usada na arborização, que ela não produz fruto. Ela é um híbrido. E a flor dela é um roxo bem forte. Essa eu não aconselho usar. Então, a de flor roxo, não. Não. E a medida, João? Eu vou ferver 1 litro de água. Vou pôr quantas folhas dessa de pata de vaca? Ou qual punhado? Um punhado quanto? Não, normalmente, uma flor de tamanho médio, para 1 litro de água, é mais ou menos umas de 10 a 12 folhas. Folhas. Só que você não põe a folha para ferver. Você amassa a folha, coloca numa vasilha, ferve a água, Para jogar água. joga em cima e abafa, e tampa. Entendi. Nunca esqueça de abafar. Então, gente, atenção para o que o João falou. Muitas pessoas querem fazer chá e acham que é muito saudável e faz tudo lá na panela de alumínio.
pega, joga a folha na água e põe para ferver lá no fogão, na panela de alumínio, que não era para ser, e ferve a folha, que não era para ser uma fervura, era para ela receber a água fervida e ficar abafada. Então, a melhor alternativa seria você ter uma jarra, de preferência de vidro, que suportasse o calor, tipo uma chaleira mesmo, e você coloca a folha rasgada, amassada, primeiro, para depois jogar a água fervida e abafar. E esperar a temperatura cair, temperatura ambiente, para poder beber, né? Antes da gente falar um pouco sobre as plantas, eu queria falar alguma coisa sobre a preparação. A gente tem alguns tipos de preparação de plantas medicinais. Nós temos essa que é chamada de infusão, né, que a gente usa para partes mais tenras da planta, flor, folha, partes mais tenras. E nós temos uma outra preparação que a gente chama de decocção, que a gente usa para semente, a gente usa para casca e para raiz. Como é que é essa decocção? Usando uma vasilha que não seja de alumínio, né, sempre observar isso, a gente coloca água fria e coloca a parte da planta ali dentro da vasilha. E deixa ferver, põe para ferver. Hora que ela começar a fervura, você tampa a vasilha, tá? E deixa mais 10 minutos fervendo. Retira do fogo e deixa esfriar, tampada. Isso a gente chama de decocção. E tem uma outra formulação também, que é o suco fresco. É você pegar a planta e macerar e colocar água, tampar e deixar ali por uma hora, meia hora, uma hora, deixar aquilo ali, pode ser até dentro da geladeira, e depois você coar e tomar. Tá? Tem algumas pessoas que batem no liquidificador, pode também. Tá? Isso aí não tem problema, é o chamado suco fresco. Aí tem as outras formulações que são mais complicadas, que xarope, emplasto, essas coisas, mas eu acho que não é... Não é o caso aqui. Não é o caso. Está, né? Certo. Muito bem, então, para diabetes a gente já tem a indicação da pata de vaca. E o melão de São Caetano. E o melão de São Caetano. E o melão de São Caetano, faz do chá ou faz do fruto? Usa a folha. A folha. A folha. Faz o chá também. Da folha. Da folha. Ok. Muito bem. Uma outra coisa muito frequente é hipertensão. Hipertensão tem algumas plantas, né? A gente pode usar para hipertensão o capim-cidreira, né? Também chamado de capim-limão, capim-cidró, depende da região, né? Nunca confundir o capim-cidreira com a citronela. Certo. Né? A aparência confunde, né? São da mesma espécie e tal, mas não confundir, o cheiro é diferente. E um é tóxico, o outro não. Certo. Né? O capim-cidreira é excelente hipotensor. Tem uma outra planta que o pessoal não dá nada por ela. Ela é uma hortaliça e o pessoal fala que isso aí é sem graça, é igual chuchu. O suco do chuchu é um excelente hipotensor também. Que interessante. Suco mesmo? O suco, você pega a planta, o fruto, bate no liquidificador, coa e toma. Que interessante. É um excelente hipotensor. Bacana. Tá? Eu acho que, para idoso, essas duas plantas resolvem bem a questão. A questão e tem outras plantas que ajudam. Por exemplo, o alho. Usar muito alho na alimentação ajuda a baixar a pressão, além de o alho ter uma ação antiplaquetária, né, que ele limpa as veias e as artérias, tá, evitando problemas futuros também. Ok. E uma coisa também recorrente é a infecção urinária. A infecção urinária, uma planta muito boa para infecção urinária é o quebra-pedra. E o quebra-pedra tem outra atividade, que ele é digestivo também. Qual é a função do quebra-pedra? Ele, além de ser um excelente anti-inflamatório, ele é um vasodilatador. Então, ele dilata
os ureteres, ele dilata o canal da bilis, ele dilata o canal do pâncreas. Ele é muito usado, muito indicado para pedra, para cálculo renal, né? Justamente, por isso, né? mas para pequenas pedras. Sim. Porque ele dilatando o ureter, a pedra sai. Mas ele tem uma ação anti-inflamatória muito boa. Uma outra planta também que tem uma ação anti-inflamatória do sistema urinário, ele é chamado de pega-pinto. É uma planta invasora, né? E que o chá dela tem um efeito muito grande. Na medicina ayurvédica, eles fazem o destilado dessa planta e tem uma ação muito boa para problemas urinários, para infecção, para pedra, né? O meu filho caçula, ele tem problema sério de ter pedra, eu trato ele com o destilado do pega-pinto. Agora, como nós não estamos fazendo mais o destilado lá, ele sempre que tem problema, ele toma o chá do pega-pinto. Tá certo. Uma outra coisa interessante seria a gente saber o que é bom para resfriado, tosse, né? É a parte que tem mais planta, que a gente tem uma diversidade maior de planta. Uhum. Aí nós temos a alfavaca, a hortelã, né? Nós temos guaco, que é um excelente broncodilatador, né? Antigripal. O açapeixe branco, também muito bom, antigripal. Nós temos o alho, também tem uma ação antigripal. O açafrão também tem ação antigripal. Inclusive, o açafrão é aconselhado para crianças e pessoas mais idosas. Você, de manhã, você mistura o açafrão com mel e limão, uma colherzinha de chá do pó do açafrão, com um pouco de mel e limão, e toma aquilo de manhã. É muito bom para, além de prevenir gripes, resfriados, tem a questão também da anemia. Ele combate a anemia também. Que é uma coisa muito frequente em idosos também, né? A prevalência de anemia é grande. Que a absorção deles daquilo que alimenta já não é igual. Então, eles, às vezes, o metabolismo está menor, então eles apresentam muita anemia, né? Uma planta também muito boa para problemas de garganta é a tanchagem, né, que inclusive pode ser comida até como salada, né? Ela é uma plantas alimentícias não convencionais, né? Você pode comer ela via salada ou fazer o chá também e tomar para problemas de garganta. Ela tem uma ação anti-inflamatória e antisséptica. Tá certo. Tem também o cravo da Índia, pode ser usado também. Ele também tem essa ação antisséptica e antigripal. Canela. Também tem ação antigripal. E a canela tem uma função também, que ela, como vamos dizer assim, equilibra o corpo. A pressão está alta, ela baixa. Se a pressão estiver baixa, ela normaliza a pressão. A canela é muito utilizada também nesse tipo de quadro. Muito bem, João. E esses chás a gente faz 1 litro. E aí a indicação é de que a gente beba esse litro naquele dia? De acordo com a fitoterapia, o chá ele tem uma potência de 24 horas no máximo, dependendo da planta. Os chás feitos com plantas aromáticas, o tempo dele é menor. Porque os óleos aromáticos eles são mais voláteis. Então, eles volatilizam com maior rapidez. Então, o ideal é você fazer e tomar. Agora, essas outras plantas, por exemplo, a pata de vaca, você pode pôr na geladeira e tomar durante o dia. No máximo, umas 3 vezes, também não exceder a dosagem. Foi uma coisa que você falou no início. Planta medicinal é remédio. Em excesso também vai fazer mal. Faz. Como todo remédio, ele tem contraindicação, ele tem efeitos colaterais, né? Então, a planta medicinal ela tem que ser tomada com cautela e seguindo as prescrições médicas, vamos dizer assim.
para não ter superdosagem, que a superdosagem pode intoxicar. É isso que é a questão. As pessoas acham que não, Não. porque é uma erva, então não vai. É medicinal, é planta, é caseira, enfim. Uma não. coisa que eu sempre falo, inclusive para os meus alunos, que a maior mentira que existe é de que tudo que é natural não faz mal. Eu ainda brinco com eles, eu falo, toma um veneno de cobra. É super natural. É natural. Mas, né, então, e outra coisa, algumas plantas, a diferença que eu falo entre uma planta tóxica e uma planta medicinal é a dosagem. Exato. É a dosagem. Se você tomar em grande quantidade, ela pode te matar. Né? Então, é observar bem essa questão. Não fazer uso indiscriminado e nem em superdosagem. Então, igual nós falamos aqui, né? Então, suco de chuchu é bom para baixar a pressão. Aí a pessoa acha que pode fazer suco de chuchu o dia inteiro. A pressão abaixa demais, ela vai ter um mal-estar, pode ter até uma complicação grave, né, em função disso. Uma hipotensão. E não, eu tinha uma colega que um dia ela resolveu emagrecer. Né? Aí ela me perguntou, me ligou e falou, João, quais são as plantas boas para emagrecer? Eu falei, a pata de vaca, tá? A pata de vaca ajuda, o guatambu é bom também para emagrecer e tal. Se tem umas 4 plantas, ela simplesmente pegou as plantas que eu citei, fez um chá com todas elas. Eu brinco que não foi um chá, ela fez uma sopa e tomou durante o dia. Ela foi parar na UTI. Gente, que coisa. Deu uma hipoglicemia e uma hipotensão nela, que a pressão dela chegou a 6/2. E a glicemia dela chegou a 6. Pensa. Ela quase morreu. O marido dela teve que chamar a UTI móvel para levar ela. Entra em coma, né? Ela começou a entrar em coma já. Então... Não é assim, né? Não é dessa forma. Ela fica brava comigo porque eu cito o exemplo dela, mas não vou citar o nome dela. Mas eu acho que esse exemplo é bom para que as pessoas se atentem, porque realmente existe esse engano de que só porque é uma planta, é natural, então eles falam isso, né? Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Depende da dosagem, pode fazer mal, sim. Existe uma planta, a dedaleira, a digitária, que é de onde retira alguns compostos cardiotônicos, né? Que ela é veneno. Ela é um veneno. Na Idade Média se usava muito ela como veneno para os nobres lá, entre eles queriam envenenar mesmo envenenar alguém, eles davam ela em superdosagem. Ela era considerada veneno. Depois é que se descobriu que ela tinha esses compostos cardiotônicos que em altas doses matam. E hoje ela é princípio ativo para alguns medicamentos que a gente compra na farmácia para problemas de coração. E tem o caso do arsênio também, né? Arsênico que também. Ele pode ser uma dosagem mínima medicamentoso, né? E ele também pode matar, né? Mata também. Então, assim, tem que abrir o olho para saber fazer bom uso, né, uso desses recursos naturais, que são as plantas, mas numa forma adequada, né? A gente tem que ter critério na utilização de plantas, né? Porque é uma dádiva que Deus nos deu. Né? Eu brinco que nós temos a farmácia no quintal, né? Mas tem que saber usar e com critério. Vamos usar com critério. Então, a ideia daqui hoje era exatamente essa, deixar você informado de que tem plantas medicinais que vão fazer super bem mesmo, que usadas, feitas da maneira correta e na dosagem certa, vão ajudar e favorecer a qualidade de vida do idoso e também de todas as outras pessoas, das crianças, mas precisa usar elas com indicação, prescrição e cautela, dentro daquilo que está indicado, da maneira correta de se fazer, de conservar, né? Então, a gente não fica dando chá de ontem para ninguém, que isso não é legal. E também numa quantidade
indicada. Superdosagem de planta medicinal também faz mal, né? Então, vamos abrir o olho. Algumas plantas também, no caso de idosos, que podem ser utilizadas como calmante. Ah, que ótimo. Isso é muito bom, porque a gente tem muito idoso com dificuldade de dormir. Seria a melissa. Melissa. Excelente, ela é ansiolítica, né? Tem o maracujá, a folha do maracujá e o suco do maracujá também, que tem essa ação ansiolítica, né? E essas plantas, elas também não podem ser em superdosagem, né? Mas elas têm essa ação ansiolítica e calmante, né? A cidreira também? A melissa é a erva cidreira verdadeira. Ah, tá. E nós temos a erva cidreira brasileira, que é a Lípia alba. Só que ela não tem efeito calmante. Ela tem efeito analgésico. Tá vendo? Por isso que muita gente fala que toma chá de cidreira e não dorme. Pois é, mas é porque toma a erva cidreira brasileira. Brasileira. Aquela da florzinha roxa. Então é a melissa que é para É ser a tomada. melissa que é a erva cidreira verdadeira. Muito bom saber. Então, a nossa erva cidreira, a lípia, ela é analgésica. Então, pela essa ação analgésica dela, às vezes ela nos acalma e baixa a pressão. É como se você tomasse um comprimido de ácido acetil salicílico, ele não baixa a sua pressão, não dá aquela sensação de calma. É pelo efeito analgésico. Tá certo. Agora, a que tem ação ansiolítica mesmo é a melissa. É a melissa. Muito bem. E tem algumas outras plantas que a gente pode utilizar como vermífugo. Sim, ótimo. Como é o caso do hortelã, né? O hortelã, ele tem uma ação vermífuga. Você toma o suco, aí é na forma de suco, né? Você faz o suco da folha do hortelã, ela tem uma ação vermífuga, principalmente para problemas de amebíase. Né? Existe até um laboratório lá em Pernambuco que produz um vermífugo à base de hortelã. Né? Então, a gente tem o vermífugo dentro de casa, pode ser utilizado. E outras formas de utilizar plantas medicinais é através dos sucos, né? Por exemplo, você misturar o suco, a hortelã, o limão, né? E couve. Fica um suco excelente. Ou você misturar a couve, o limão e a erva cidreira, o capim cidreira. Também é um suco excelente. Pode ser feito também com abacaxi, couve e hortelã, ou capim cidreira. Nunca usar os dois. Ou capim cidreira ou a hortelã. Certo. Né? São sucos. A couve tem uma ação para anemia, né? O capim cidreira baixa a pressão. E o abacaxi tem a bromelina, que é um excelente digestivo, né? Que nós temos algumas plantas também que têm esse efeito digestivo. É o caso da carqueja, do boldo. Quanto ao boldo, eu tenho preferência pelo chamado boldo de Goiás ou alumã, que na Bahia se chama ele de alumã, que é um que a gente encontra com mais facilidade e ele tem menos toxidez. Então, principalmente para idosos, é melhor que a gente use esse boldo. Ele se parece com um aça-peixe. Ah, tá. Ele é assim, aveludado? Ele dá uma folha maior. Eu prefiro usar esse boldo. O boldo 7 dores, ele é muito forte. E ele para idosos, ele pode provocar alguma reação. Não aconselho usar muito a losna, que ela pode ter alguns outros efeitos, né? Então, nesse caso, como digestivo, o boldo, a carqueja seriam excelentes. E, João, assim, muito idoso toma muito remédio, muita medicação, e às vezes eles têm que tomar uma outra medicação para proteger o estômago. Teria uma erva que seria boa assim para proteger o estômago? Uma planta?
A espinheira santa, A espinheira santa. né? Que é uma planta da Mata Atlântica, né? Que ela, inclusive, o efeito dela é melhor do que o do omeprazol. Foi comprovado. Pois é isso que eu Ela- acho, porque assim, você toma uma porção de remédio, aí você toma um outro remédio para prevenir que aquele tanto de remédio faça mal, mais uma medicação, né? Então, a espinheira santa, já tem Espinheira. estudos falando disso. Uhum. Agora, a espinheira santa tem que tomar muito cuidado, porque existe uma planta aqui no Cerrado, que o gênero botânico dela chama Sorócia. A folha é bem parecida com a da espinheira santa. Só que é uma folha ela é mais fina do que a espinheira santa. A espinheira santa é uma folha mais coriácea. E ela não tem efeito nenhum. E o pessoal vende muito ela como espinheira Como santa. espinheira santa. Essa é uma dificuldade, né, João? É a grande dificuldade que a gente tem É encontrar a planta certa, correta, vendida de maneira adequada, né? E a gente também tem que ter um cuidado na hora de colher essa planta. Não é. Tem muita gente que acha que a planta medicinal ela vai estar disponível lá no quintal, lá na horta, a hora que ela precisar. Não. Você tem que saber a hora de você colher, o estágio de desenvolvimento da planta para você colher, para ela poder ter os princípios ativos que você precisa. Então, se a planta, você vai utilizar a folha, você colhe essa planta quando ela inicia o florescimento. É quando ela tem o maior teor de princípio ativo. Se a parte colhida vai ser a flor, é quando ela abre, né? O fruto, quando ele está na maturação, inicia a maturação fisiológica, aí você colhe. A raiz, você colhe ela no período seco do ano. Por exemplo, no mês de dezembro, nós estamos entrando num período agora que não se colhe raiz mais. A gente colhe a raiz no período seco do ano, que vai de maio a agosto, setembro, no máximo setembro. É nesse período que a gente colhe raiz. Tá? E raiz, rizoma, qualquer outra, essas partes mais subterrâneas. Isso lembra quando é que a gente colhe o gengibre? Não era no período das festas juninas? Sim, Justamente. porque está seco. Porque ele está seco, ele está maduro e tem o maior teor de princípio ativo. É quando a gente colhe o açafrão, é quando a gente colhe o gengibre, é quando a gente colhe a tiririca, né? Que a tiririca a gente sabe que ela tem um efeito medicinal também. Então, toda essa parte que a gente colhe raiz, que a gente colhe mamacadela, carapiá, que são plantas medicinais do cerrado também. Mas nas outras regiões, por exemplo, na Europa, eles têm a época, eles colhem então no outono. Na Ásia, como o clima é parecido com o nosso, é no período seco que se colhe essas plantas. Então, cada órgão da planta tem uma época de ser colhida. Então, não adianta você ter a planta e achar que a hora que você precisar ela vai estar lá com o princípio ativo disponível para você. Porque o princípio ativo, a planta produz para ela. Ele não produz para a gente. Nós é que vamos lá e pegamos emprestado. Certo. Né? Então, a gente tem que esperar as condições da planta produzir aquilo que a gente precisa. E quando a gente produz em larga escala, a planta medicinal ela tem que ter alguns critérios de produção. Não é simplesmente, da mesma forma que eu vou produzir um arroz, um feijão, eu vou produzir a planta medicinal. Tá certo. E lá o horto que vocês têm lá no hospital, eles atendem só a demanda do hospital mesmo, interna? Por enquanto é só a demanda do hospital. E nós reduzimos agora o número de plantas cultivadas. Nós já chegamos a produzir lá 80 espécies de plantas. Hoje nós estamos com 22 espécies produzindo lá, para a gente ter maior volume para atender o hospital. Certo. Ok. Fora isso, João, a gente tem que procurar comprar essas plantas medicinais, tendo esse cuidado, né, de olhar bem se conhece bem quem é o fornecedor, né? Eu brinco que
quando a gente vai comprar planta, a gente olha bem a banca que vai comprar e olha se não tem um livrinho verde lá de plantas medicinais da Europa. Porque quando você vê aquele livro lá na banca, é sinal que o cara não sabe nada. Entendi. Se você pergunta, ele vai lá ler e te falar. Porque o raizeiro mesmo, ele tem um conhecimento que é fantástico. Tá certo. Bom saber. Viu? É Então, isso. a gente tem que ter esse cuidado na hora de comprar. E ver as condições de higiene da planta, Certo. que é muito importante. Que às vezes você está resolvendo um problema e criando outro. É, verdade. Que são as condições sanitárias da planta. Ainda duas plantas que são importantes, principalmente para os idosos, é a babosa e o açafrão. Você fazer a pasta da babosa, da mucilagem da babosa com açafrão para as escaras, né? Que tem um efeito cicatrizante e anti-inflamatório muito bom. Uma outra é a cariçoba, que ela é um tônico cerebral, calmante e também ajuda no sistema cardiovascular. Então, são plantas excelentes, principalmente para os idosos. Outra coisa é que algumas dessas plantas, que tem já o registro delas, as farmácias de manipulação, elas podem fazer a manipulação desses medicamentos, encapsular essas plantas, né? Aqui em Goiânia tem diversas farmácias artesanais que fazem isso, né? São as farmácias de manipulação. Então, agora, algumas plantas, como algumas do Cerrado, que eles não podem fazer ainda manipulação porque não tem estudo, né, da eficácia. Às vezes tem a eficácia, mas não tem dosagem, toxidez, nada disso. Mas a maioria dessas plantas que a gente conversou aqui, você consegue manipular em farmácias de manipulação. Tá certo, então. João, a gente agradece muito. Foi muito bom aprender aqui um pouquinho mais com você. Dá para ser outras vezes, né? Porque é vasta, né? Essa informação é grande. E Deus deixou muitas plantas medicinais, né? E que a gente possa aprender a fazer bom uso delas, né? Morrer um pouco essa ideia errada de que só porque é planta não vai fazer mal. Não faz mal. Tá certo. Obrigada, João. Eu é que agradeço e estou aí à disposição. Sempre precisar, Janine, nós estamos aí. Ok. Obrigada. Tá?